Oi povo, tudo bem com vocês? O Censo Demográfico 2022 entrou na sua reta final. Na verdade, o censo era para ser finalizado no dia 31 de outubro, mas foi prorrogado até o início de dezembro. Eu imagino que quando chegar o início de dezembro, o censo vai ser prorrogado mais uma vez, porque do jeito que as coisas estão andando, esse censo não vai terminar tão cedo. Primeiramente, falta funcionário, falta recenseador. O IBGE não conseguiu preencher nem 50% das vagas que foram destinadas para o Censo Demográfico 2022. E tudo isso, com certeza, é culpa do próprio IBGE, que parece que não se programou, não se organizou para realizar um censo de qualidade. O IBGE nem sequer tem pagado aos recenseadores em dia, além de estar pagando uma remuneração muito baixa para esse trabalho que não é nada fácil, que os recenseadores desempenham, de ir de porta em porta, faça chuva, faça sol, sendo maltratado pelos moradores para serem pouco remunerados. Diante de tudo isso, a gente chega ao questionamento: será que os dados do Censo Demográfico 2022 serão confiáveis? O IBGE ele prometeu que os primeiros dados ainda serão divulgados esse ano. Vamos aguardar para ver se o censo vai acabar a tempo para que esses dados sejam divulgados ainda esse ano. De qualquer forma, a grande parte dos dados será divulgada ano que vem, com a maneira mais completa após o tratamento desses dados, né? Existe um tratamento estatístico. A própria PPE, que é a pesquisa de pós-enumeração, que vai ocorrer em alguns lugares, já está ocorrendo, visa justamente tentar acertar algumas imperfeições e assim melhorar a qualidade desses dados que serão divulgados ano que vem. Mas diante de tudo que aconteceu nesse ano de 2022, diante desse censo demográfico, que com certeza vai entrar para a história como um dos piores censos demográficos que o Brasil já realizou, será que a nossa população vai confiar nesses dados que serão divulgados ano que vem? Será que esses dados realmente vão refletir sobre a realidade da nossa população, a realidade dos nossos estados e municípios? A minha opinião é que o IBGE sempre foi uma instituição muito respeitada. É a maior instituição de levantamentos de dados geográficos e estatísticos do nosso território. Então, tudo que a gente precisa saber sobre a nossa população, sobre os nossos municípios, as nossas regiões, é o IBGE que faz o levantamento desses dados. Não só no censo demográfico. O censo demográfico ele ocorre de 10 em 10 anos. Mas, ao longo desse período, existem várias pesquisas que o IBGE divulga, como, por exemplo, a taxa de natalidade, a inflação, a economia do nosso país, quantos empregos foram gerados, a taxa de desemprego, quantas pessoas morreram, casaram, divorciaram. Todos esses dados vêm a partir do levantamento do IBGE. E ano que vem a gente terá esse dado após 12 anos sobre a nossa população, né? Qual é a quantidade de habitantes no nosso Brasil? Como é que essa população está distribuída no nosso território nacional? Então, muitos desses dados serão divulgados a partir do ano que vem. Porém, esse censo demográfico foi carregado por inúmeras polêmicas desde 2020, quando o censo não ocorreu por causa da pandemia. Em 2021, o censo não ocorreu por falta de recurso. O governo federal não disponibilizou recurso suficiente para a realização do censo. O STF obrigou que o censo demográfico ocorresse nesse ano de 2022 e está ocorrendo. Porém, o recurso foi mais baixo do que o esperado, então o IBGE está tendo que se virar com o recurso que tem. Porém, a gente não vê uma responsabilidade do IBGE para a qualidade desse censo. O que a gente vê apenas é uma cobrança. O IBGE só sabe cobrar e ameaçar. Cobra os recenseadores para que eles possam dar conta da coleta dos dados, de entrevistar os moradores, mas não dão uma qualidade de trabalho para esses recenseadores. Não remuneram os recenseadores em dia. E tudo isso tem contribuído para que muitas pessoas peçam desligamento do IBGE. Muita gente não está querendo trabalhar no IBGE porque não está valendo a pena,
Por mais que a gente enfrenta no nosso país hoje uma grande taxa de desemprego, muitas pessoas realmente estão necessitadas, precisando dessa oportunidade, mas o IBGE não tem valorizado os seus trabalhadores. E com isso, muitas pessoas estão aí pedindo desligamento e mesmo assim o IBGE quer que esse censo ocorra em tempo recorde. Eles prorrogaram o censo para o início de dezembro e querem a qualquer custo que esse censo se encerre ainda esse ano. Então eu não vejo o IBGE se preocupando com a qualidade desses dados, mas sim com a quantidade. Eles querem que os recenseadores apliquem 20, 30 questionários por dia, prometendo um prêmio de produtividade. E na verdade não estão preocupados se esses recenseadores realmente aprenderam os conceitos, se estão aplicando bem esses questionários com os moradores. E tudo isso vai refletir nos dados que serão apresentados ano que vem. Eu estou muito ansioso por esses dados, porque é uma ferramenta para a gente conhecer o nosso país. E ao mesmo tempo eu estou curioso para saber como é que a população e os próprios representantes políticos vão receber esses dados do Censo Demográfico 2022. E por enquanto é isso, só nos resta aguardar para ver o andamento aí desse censo nessa reta final. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!